Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero voltar nessa tarde de hoje a um tema importante, que é a questão da reforma política. Eu protocolei 7 propostas na Comissão Especial da Reforma Política, que na minha concepção mudariam a forma como se faz política nesse país e como se elegem os políticos nesse país. As propostas viraram emendas, foram rejeitadas e depois viraram emendas ao relatório do relator, deputado Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Eu considero, senhor presidente, que hoje nós temos um sistema político que elege, às vezes, muito mais quem tem mais para gastar do que quem tem as melhores ideias. É um sistema que torna a política inacessível ao cidadão comum, que distancia o cidadão comum dos seus representantes e, pior, sem nenhum controle. O que mais se ouve na rua é: os políticos prometem uma coisa, não cumprem, não honram o que falam, não honram com as suas palavras, nem com o que escrevem. Entre essas 7 propostas, eu protocolei uma proposta, que é a proposta que institui no Brasil o sistema de revogabilidade de mandatos, que dá uma garantia legal ao eleitor de que o seu representante, uma vez eleito, terá que cumprir o que ele colocou durante uma campanha eleitoral. Isso é muito importante. Na minha concepção, aliás, a discussão da reforma política, ela está equivocada. Eu vejo muitos discursos, precisa valorizar os partidos. Na minha concepção, a reforma política precisa valorizar o eleitor. O eleitor que não acredita nesse sistema e precisa criar garantias legais de que esse eleitor verá, depois da eleição, o que foi prometido para ele durante o processo eleitoral. Essa proposta que eu protocolei de se criar no Brasil um sistema de revogabilidade de mandatos funcionaria da seguinte forma: ao ser candidato, o candidato teria que protocolar junto à Justiça Eleitoral suas propostas e compromissos. A Justiça Eleitoral, por sua vez, publicaria as propostas e compromissos no seu site, na internet. O eleitor veria quais são as propostas e compromissos de cada candidato. Inclusive, num ponto futuro, as pessoas deixariam de votar simplesmente em nomes e pessoas e passariam a votar em ideias e propostas, porque elas teriam a garantia legal de que essas ideias e propostas seriam levadas a cabo. Uma vez eleito, qualquer eleitor, tendo votado nessa pessoa ou não, poderia entrar na justiça e pedir o mandato dessa pessoa de volta se ela não cumprir qualquer um daqueles compromissos que ela colocou. Um candidato a deputado que diga: votarei contra qualquer aumento de imposto ou criação de imposto. Se eleito, ele votar contra um aumento de imposto ou uma criação de imposto, ele perderia o mandato. Qualquer eleitor poderia entrar na Justiça Eleitoral tendo votado nele ou não. Se ele contrariar algo que ele colocou como compromisso, ele perderia o mandato. Porque uma vez no mandato, ele é um representante. E é um representante das ideias que ele colocou na campanha. Se um candidato disser: vou assumir o mandato e vou reduzir a verba de gabinete, se não reduzir, perde o mandato. Um candidato a governador: vou construir um hospital no lugar tal em até 1 ano. Se passar 1 ano ele não construir e não entregar, ele não cumpre os outros 3 anos. O eleitor vai exigir propostas concretas, objetivas dos candidatos. E vai cobrar. E se os candidatos não cumprirem, perderão os mandatos. E a Justiça Eleitoral teria que julgar isso da mesma forma que julga direito de resposta hoje em campanhas eleitorais, ou seja, de forma rápida. Isso daria ao eleitor a garantia de que o que se coloca numa campanha, ele vai ver sendo feito. Vai diminuir o nível de promessas, vai diminuir as palavras vazias, e as pessoas vão ter que assumir compromissos objetivos, claros, com toda a transparência. E o eleitor vai ter essa garantia legal. Isso é o fortalecimento do eleitor. É uma proposta boa, senhor presidente.
é uma proposta boa. E eu não consigo entender como alguém pode ser contra essa proposta. Eu fui eleito pela população do Distrito Federal para estar nessa casa, para debater formas de melhorar a vida do cidadão, e entre melhorar a vida do cidadão, melhorar o sistema que elege os representantes dos cidadãos. Como membro da Comissão de Reforma Política, a gente precisa fazer uma transformação no sistema político desse país. Não tem como alguém dizer que o nosso sistema é um sistema positivo. É só andar nas ruas. A população não está concordando com esse sistema. Então aqui está uma proposta simples, dentre as 7 que eu apresentei, que cria esse sistema de revogabilidade de mandatos, que fortalece o eleitor e que vai exigir que os políticos tenham que assumir compromissos objetivos e cumpri-los. Não entendo como alguém pode ser contra isso. Não entendo. Agora, eu sou aberto, eu sou um democrático. A pessoa quer me vence pelo argumento. Me convença. Mas qual é o argumento para me convencer que isso não é bom? Que isso não é positivo? Então eu espero que na votação na Comissão de Reforma Política, essa minha proposta, que agora é emenda ao relatório, seja aprovada. Porque eu acho que isso ajudaria, inclusive, a diminuir o enorme fosso que nós temos entre representantes e representados nesse país. E criar um sistema político mais justo e mais digno, onde não se tenha a vergonha de alguém dizer algo numa campanha e no mandato fazer diferente, agir de forma diversa e não acontecer absolutamente nada, não ter nenhuma punição. Muito obrigado, senhor presidente.